Olá pessoal, meu nome é Leonardo, este é o canal sobre livros e leituras. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma peça do escritor inglês Oscar Wilde. O nome da peça é Importância de Ser Prudente. Gente, a edição que eu tenho, como você já sabe, é essa daqui, tá? A edição da Barnes Noble, a edição de luxo da Barnes Noble, um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha estante, também um dos livros mais pesados. O livro é esse, The Picture of Dorian Gray and Other Works. Nessa edição aqui, eu tenho todas as peças do Oscar Wilde. É importante falar porque pessoas que chegam no canal agora talvez não saibam. Essa edição aqui, tá? Tem todas as peças do Oscar Wilde, todos os contos do Oscar Wilde e o Retrato de Dorian Gray, que é o único romance que ele escreveu. Tá bom? Esse livro aqui. E dentre as 9 peças do Oscar Wilde, eu escolhi para o projeto Lendo Teatro a peça A Importância de Ser Prudente, que é essa peça aqui. Tá? Nessa edição tem todas as peças que o Wilde escreveu. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. O Oscar Wilde escreveu 9 peças de teatro. Aqui tem as 9 peças. Nós falaremos sobre a importância de ser prudente. Esse livro é muito pesado, então eu não vou ficar com ele nas mãos, porque não dou conta. É um livro muito pesado. 10 minutos segurando esse livro, como eu já disse, em relação a livros pesados, vale um mês de academia, tá? Esse livro deve pesar pelo menos uns 3 quilos. Então vamos lá. A Importância de Ser Prudente, do Oscar Wilde, ela é uma peça que foi estreada, foi feita encenação no palco pela primeira vez no dia 14 de fevereiro de 1895, tá? E há uma questão importante em relação a essa peça que é a seguinte, em inglês ela se chama The Importance of Being Earnest, e eu vou explicar esse título, tem um subtítulo também que faz todo sentido para entender melhor a peça. Uma consideração importante acerca de Oscar Wilde, tá? Nem sempre o livro mais popular de um autor é o seu livro mais importante. Ou nem sempre o livro mais famoso de um autor é o seu livro melhor, ou o seu melhor livro. Às vezes o melhor livro de um autor é um livro que não caiu no gosto popular. E às vezes um livro que caiu no gosto popular é um livro muito famoso, não é o mais importante. Esse é o caso do Oscar Wilde, para mim, tá? Nem de longe essa peça, A Importância de Ser Prudente, é a melhor peça do Oscar Wilde. Tá? Isso eu vou falar só do teatro. O Oscar Wilde, das 9 peças que ele escreveu, eu destaco como as peças mais importantes as peças O Leque da Senhora Windermere, Salomé, tá? E Woman of No Importance, Uma Mulher Sem Importância. Tá? Então, A Importância de Ser Prudente, embora seja a peça mais popular, para mim, não é a peça mais importante do Oscar Wilde. Se você quer julgar o teatro do Oscar Wilde, você precisa ler outras peças, e não essa daqui. Tá? A importância de ser as mais importantes para mim, Uma Mulher Sem Importância, Salomé e O Leque da Senhora Windermere. Agora, embora A Importância de Ser Prudente não seja a obra mais importante do Oscar Wilde, ela é sem dúvida a mais engraçada, tá? É sem dúvida a peça com a qual você vai se divertir aí bastante, tá? Não existe outra peça do Oscar Wilde que seja mais divertida, mais engraçada do que A Importância de Ser Prudente. Então vamos lá. O título, The Importance of Being Earnest. Esse earnest, gente, na peça, vale tanto para o adjetivo prudente, tá? O fato de uma pessoa ser prudente, cuidadosa, habilidosa, quanto também para o sobrenome de um dos personagens, ou até para um personagem inventado na história que eu vou falar com vocês aqui. Antes de mais nada, o subtítulo da peça, eu já falei do título Importance of Being Earnest, que é tanto o adjetivo que qualifica uma pessoa prudente, quanto o nome do personagem, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa peça tem um subtítulo. O subtítulo se chama A Trivial Comedy for Serious People, uma comédia trivial para pessoas sérias. Olha só o subtítulo que o Oscar Wilde dá à peça. Uma comédia trivial para pessoas sérias. E aí vem a questão. Por que comédia trivial para pessoas sérias? Oscar Wilde quer nessa peça satirizar, ridicularizar, criticar a sociedade vitoriana
da época dele, né? Ele é um escritor da época vitoriana na Inglaterra. Então ele faz essa tentativa de criticar a sociedade vitoriana. Tudo que Oscar Wilde escreveu, praticamente, é uma crítica à sociedade da sua época. Tudo que ele escreveu é uma crítica à sociedade da Rainha Vitória. Quando nós falamos sociedade vitoriana, deixa eu só deixar uma coisa clara. Sociedade vitoriana se refere à sociedade inglesa, tá? Do Reino Unido, que era governada pela Rainha Vitória. A Rainha Vitória, ela reinou na Inglaterra de 1837 até a morte dela, em 1901. Então, toda a crítica à sociedade vitoriana, sociedade sob o governo da Rainha Vitória, é a crítica que se faz a esse período, de 1837 a 1901. Se você quer um livro para entender o que é a sociedade vitoriana e entender melhor Oscar Wilde, entender melhor aquele período, eu te aconselho ler o livro chamado The Victorian Age in Literature, A Era Vitoriana na Literatura, escrita por G.K. Chesterton. Aí vem a questão, esse livro não está traduzido em português, de novo, né? O Brasil tem um déficit de tradução impressionante. Traduz tanta coisa que às vezes não é nem assim, isso aí é unânime, não é nem tão bom, mas está aí sendo traduzido a várias traduções, mas a importância do Chesterton ainda não foi bem considerada no Brasil. Esse livro, A Era Vitoriana na Literatura, não está traduzido, porém há uma edição desse livro. Esse livro está disponível em inglês na internet. Quem quiser ler, pode digitar no Google a Era Vitoriana na Literatura, em inglês, The Victorian Age in Literature, e você vai encontrar esse livro do Chesterton, The Victorian Age in Literature. E aí você entende melhor a sociedade vitoriana, a sociedade do Oscar Wilde, tá bom? O enredo dessa peça, vamos lá, é bem simples. Vou tentar ser bem mais objetivo nos meus vídeos. Fiz até um esboço pequenininho aqui, tá? Um roteirinho para ver se eu consigo ser mais objetivo. O enredo é o seguinte, o enredo ele é bem simples, tá? Não existe um enredo tão simples nas peças do Wilde quanto esse aqui, tá? Há dois personagens principais, o Jack e o Algernon, tá? O Jack, ele é apaixonado pela Gwendolyn, Gwendolyn, tá? Jack é apaixonado pela Gwendolyn e Algernon é apaixonado pela Cecily, tá? E esses dois personagens, tanto o Jack quanto o Algernon, são apaixonados por essas duas mulheres, só que as duas mulheres têm a ideia de que elas só devem se casar com alguém que se chame Ernest, que se chame Prudente, porque elas acham que esse nome tem algum efeito mágico, esse nome tem algo de extraordinário. Então, assim, só querem se casar com alguém que se chame Prudente. Como o nome do Jack, do Jack não é esse, então ele tem sérias dificuldades para se casar com a Gwendolyn, porque o nome dele não é esse, o nome dele é outro, né? Já o Algernon também tem essa dificuldade, porque tanto a Gwendolyn quanto a Cecily querem se casar com alguém que tem o nome de Ernest. Para elas esse nome tem algo super poderoso. E nenhuma das duas conseguem... nenhum dos dois conseguem aí então conquistar o amor dessas duas mulheres, porque o nome deles não é esse, né? O nome do Jack é Joe Worthing, tá? E o nome do Algernon é Algernon Moncrief. E os dois tentam se casar com essas meninas que só querem se casar com alguém que se chama Ernest. O que esses dois retardados vão fazer? Gente, é uma peça doida, tá? É uma peça maluca, é uma peça assim, feita para você rir, feita para você se divertir. Há uma história completamente inverossímil, feita exatamente para você se divertir. E o que esses dois sujeitos vão fazer para conseguir cada um se casar com a mulher que quer? Né? O Jack com a Gwendolyn e o Algernon com a Cecily. Eles vão inventar um cara que se chame Ernest. O Jack inventa que tem um irmão chamado Ernest, né, honesto, que eu vou falar Ernest, gente, porque para manter essa dubiedade do título original, tá? E o Jack inventa que ele tem um irmão que mora no campo que se chama Ernest, que é o irmão mais velho dele que se chama Ernest. E o que acontece? O Algernon, em determinado momento da peça, ele se faz passar pelo irmão do Jack para conseguir se casar com a Cecily. O que ele faz? Ele fala, já que o Jack tem um irmão que se chama Ernest, todo mundo acredita que esse irmão dele existe e que se chama Ernest, eu vou me passar pelo irmão dele. E aqui ninguém conhece ele mesmo, e ele se passa pelo irmão do Jack,
se passa por ser o irmão mais velho chamado Ernest. E quando ele se passa pelo Ernest, o que que acontece? Dá ruim, né? Dá tudo errado. Por quê? Porque ele vai se passar pelo irmão do Jack e aí acontece várias peripécias. Uma delas é o seguinte: quando o Algernon tenta se passar por Ernest, ele cai numa confusão terrível, porque o Jack vai num bar e cria uma conta absurda de comida, de alimentação, e coloca na conta do irmão dele. Então o Jack vai no bar, fala, come pra caramba e fala assim, ó, põe na conta do meu irmão. Que irmão? O Ernest. Aí quando o Algernon tenta se passar pelo Ernest, quem que vai assumir a dívida? O Algernon, né? Então ele vai tentar se passar pelo irmão do Jack, acaba se complicando, porque tem uma dívida altíssima no nome do irmão dele. Então ele, assumindo o papel do irmão do Jack, ele também assume a dívida do irmão do Jack. E aí a polícia vai atrás do Algernon para cobrar a dívida. Falou, mas você está devendo lá bastante dinheiro, você tem que pagar o que você está devendo. E aí o que que acontece? Acontece que o Jack, né, que ficou indignado por Algernon ter se passado pelo irmão dele, faz críticas seríssimas ao Algernon e deixa ele ser levado às últimas consequências nessa dívida, porque a dívida ali daria cadeia, né? E a impressão que dá é que Algernon realmente vai ser preso. Mas o Jack tem compaixão, fala, não, vamos deixar isso aí para lá então e vamos cancelar essa dívida. E o Jack paga a dívida do Algernon. E os dois começam ali a ter um certo tipo de conversa, tá? Esse é o ato 1 e ato 2 da peça. A segunda confusão, aí que os dois, o Jack e o Algernon, vão se envolver por tentar se passar por uma pessoa que não existe, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o que o Oscar Wilde tenta fazer com toda essa construção, que parece um pouco complexa, e realmente só que é complexa na construção, mas ela é simples nas ideias. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor. Outra confusão que ele se encontra é quando o Jack e o Algernon se encontram com a Gwendolyn e com a Cecily, e todos eles ali juntos descobrem que o nome verdadeiro dos dois não é Ernest. Porque chega um momento da peça que até o Jack tenta se passar pelo irmão dele. Então, o Algernon tenta se passar pelo irmão do Jack e o Jack tenta se passar pelo seu irmão. E os dois tentam se passar pela mesma pessoa, tá? E o que acontece? As duas meninas que são ali, aquelas que até então se casariam com eles, se encontram os quatro. Os dois casais, né, se encontram. E o que acontece? A confusão de novo está armada. Porque descobrem que o nome do Jack, que tentou também se passar por Ernest, não existe, não é o nome dele verdadeiro. E que o nome do Algernon, que também tentou se passar por Ernest, também não é o nome verdadeiro dele. E aí fica toda uma confusão em torno desses nomes. Porque ali, nem o Algernon se chama Ernest e nem o Jack se chama Ernest. E esse irmão do Jack, elas descobrem que nem existe. Gente, é uma confusão atrás da outra. Essa peça é para fazer você rir, é para fazer você se divertir. É uma confusão atrás da outra. Toda vez, em síntese, tudo que esses personagens querem fazer é se passar por outra pessoa. E nessa de se passar por outra pessoa, dá tudo errado. Porque uma hora a verdade vem à tona e se descobre ali que nada é o que parecia, e aí a confusão se arma e você dá muita risada. Os diálogos são impressionantes, tá? O primeiro diálogo da peça é sobre o casamento, é uma conversa entre o Jack e o Algernon sobre casamento. Você se diverte muito, é uma das páginas mais engraçadas da literatura vitoriana, tá? Outra coisa, eles se propõem até mesmo a serem batizados novamente, gente, para poder receber um nome que até então é considerado um nome cristão, que é Ernest, que é prudente, e essas meninas acham que esse nome cristão tem algo de extraordinário, de mágico, assim, né? E eles tentam até se batizar novamente, um novo batismo, com um padre ali do local, para poder, nesse novo batismo, receber um novo nome. Só que acaba que esse batismo não acontece, eles não recebem novos nomes, continuam ali sendo quem são, e a verdade vem à tona e todos eles são desmascarados. Aí o ato
terceiro e o ato quarto, a questão do batismo acontece no ato terceiro. O ato 4 vai falar do fim da história. E aí eu não vou contar, tá bom? Não vou contar porque essa peça aqui tem várias traduções em português. Aconselho que você leia a peça. O ato 4 vai explicar muito tanto o ato 1, o ato 2 e o ato 3. É difícil fazer um vídeo sobre uma peça sem fazer spoiler, porque a peça ela vai ser entendida melhor quando você lê ela inteira. Tá? Então o 4.4 vai explicar o ato primeiro, o ato terceiro vai explicar o ato segundo e assim vai. Só que não dá para fazer o vídeo sobre a peça inteira, porque senão eu vou ter que dar spoiler, eu acho que você não vai gostar. E se há uma vantagem de fazer vídeo pro YouTube, é que ainda que você não gostar, você não tem como me bater, né? Mas tá bom. Vamos lá. O que o Oscar Wilde pretende fazer com essa peça? Primeiro, aí eu volto para o subtítulo, uma comédia trivial para pessoas sérias. Gente, o que ele faz é ridicularizar a sociedade vitoriana. O que ele faz é tirar um barato, um sarro da sociedade vitoriana de uma forma que ninguém conseguiu fazer na época dele. Tá? Ele foi contemporâneo de grandes escritores ingleses, mas Oscar Wilde se supera nesse quesito. Tá? Ele conseguiu fazer uma crítica à sociedade impressionante. Por quê? Quando o Jack e o Algernon tentam se passar por outra pessoa, o que Oscar Wilde está querendo dizer é a falta de autenticidade, de personalidade que a sociedade da época tem. Ninguém consegue ser quem é, todo mundo vive de máscara, todo mundo vive é caricato, todos eles vivem sendo um personagem que na verdade não são de fato. Tá? O que ele mostra é o poder da mentira que domina a sociedade da época, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, pessoas falsas, pessoas hipócritas, pessoas que não são o que aparentam ser. Essa crítica que ele faz é uma sociedade superficial. E acima de tudo eu coloco assim, é uma sociedade trivial. Quando ele diz uma comédia trivial para pessoas sérias, essa comédia trivial é a própria sociedade. A própria sociedade é uma comédia pela superficialidade, pela trivialidade. Não há um personagem nessa peça que seja profundo. Não há um personagem nessa peça que seja interessante em termos de caráter, de personalidade. Todos são superficiais, todos são supérfluos, todos são, sabe, assim, bem simples. E aí você fala, mas isso é próprio da comédia, toda comédia tem personagens superficiais. Então acho que você precisa ler Shakespeare, qualquer peça do Shakespeare, qualquer comédia do Shakespeare, para entender que é possível sim fazer uma comédia com personagens profundamente construídos, com personagens altamente capacitados, formados, com profundidade de visão de mundo. Aí você entende que realmente não. Agora, por que Oscar Wilde faz isso? Essa comédia com personagens tão simples, tão sem graça. Justamente para mostrar que a sociedade que ele está vivendo é essa. A sociedade vitoriana do Wilde é essa daí. É uma sociedade de pessoas superficiais, de pessoas mentirosas, de pessoas caricatas, de personagens. É um teatro. A própria sociedade é um teatro, onde cada um representa um papel que na verdade não é de fato ele mesmo. Tá certo? Essas são as minhas considerações sobre a importância de ser prudente do Oscar Wilde. Espero ter sido breve, ok? Deixe aí nos seus comentários se você já leu a peça ou outro livro do Oscar Wilde, tá? Diga aí o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Forte abraço, tchau!